Oiê, eu sou a Nahi aqui do canal Suculovers da Nahi, um canal criado para você que é amante de cactos e suculentas. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre as top 10 suculentas fáceis de cultivar embaixo de sol, ou seja, muito sol. Se você é uma pessoa que tem bastante sol aí na sua região, então fica até o final do vídeo que eu garanto que você vai gostar. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para ficar por dentro de todo o conteúdo, então bora lá? E cá estamos com esse suculenta já pronta para eu poder falar para vocês sobre cada uma. Eu vou falar por ordem decrescente, da top 10, 9, 8, até chegar na 1, que para mim vai ser a mais fácil. Vamos ver se vocês também concordam comigo. E em 10º lugar, a Echeveria Angel, uma suculenta de fácil cultivo, que normalmente ela forma colônia. A minha aqui em questão, ela formou uma arvoreta, eu gosto bastante desse estilo arvoreta. Acho que dá um charme na suculenta, não em todas, mas nessa aqui eu gosto. Por que eu deixei ela em 10º lugar? Aqui no meu jardim, se eu não adapto ela ao sol pleno, se eu não consigo deixar ela ali com o sol das 7 às 17, vamos supor que ela pegue sol só das 7 até meio-dia. Eu percebo que dá cochonilha nela, então ela é uma suculenta aqui no meu jardim que é fácil para pegar cochonilha. Então, por isso que eu tô deixando ela em 10º lugar. Eu acho ela muito fácil de cultivar para quem tem muito sol. Porém, se começarem dias nublados, a probabilidade de ter cochonilha nela aqui no meu jardim é muito grande. E em 9º lugar, a Echeveria gibiflora linguas. Uma suculenta muito bonita, eu gosto muito dela. Ela tem esse nome devido ao seu formato das pétalas serem muito parecido com uma língua partida, como vocês podem ver. É uma suculenta que, na minha opinião, é muito fácil cultivo. Ela é fácil cultivo em vários tipos de clima. Mas por que eu deixei ela em 9º lugar? Bom, aqui no meu quintal, ela está adaptado ao sol pleno, muito forte, somente com um sombrite de 35%. Porém, se você conseguir adaptar ela ao sol pleno e no seu clima fizer frio, diferente aqui da minha cidade, se aí na sua região fizer frio, ela vai ficar muito mais bonita do que ela tá aqui. Ela cria um formato muito mais bonito do que só com sol. Então, por isso que ela tá em 9º lugar. Mas ela não deixa de ser fácil, ela é muito fácil mesmo com muito sol, tá, gente? Por isso que eu coloquei ela em 9º lugar. E em 8º lugar, a Echeveria Sweet Eva. É uma suculenta muito bonita, bem delicada. Até parece que ela não aguenta muito sol, né? Olhando assim. Mas ela aguenta, acreditem. Essa suculenta eu tô colocando ela em 7º lugar, porque ela é uma suculenta que nunca me deu trabalho. Inclusive, faz pouco tempo que eu troquei o substrato dela. Ela tava 1 ano e meio com o mesmo substrato. E mesmo assim, nunca me deu trabalho. Ela tem essa forma rústica quando adaptada ao sol pleno. E particularmente eu acho que fica muito bonito. Então, se você é uma pessoa como eu, que tem muito sol e sol quente, ela vai se adaptar super bem, desde que você adapte aos poucos as suas suculentas, tá? E em 7º lugar, Echeveria Golden Glow. É uma suculenta aí muito bonita, de fácil cultivo, é fácil de fazer muda dela, se adapta muito bem ao sol pleno, ela gosta de sol pleno. Porém, por que eu tô deixando ela em 7º lugar? Pelo mesmo motivo da gibiflora linguas. É uma suculenta que ela é muito bonita assim, né? Você olha e fala, nossa, ela tá muito bonita. Porém, se você conseguir cultivar ela no sol pleno, mas se tiver frio, se o seu clima for um clima que tenha mais frio, ela vai ficar numa coloração muito mais bonita. Ela vai ficar numa coloração avermelhada. É muito difícil eu conseguir fazer isso aqui no meu clima, porque o meu clima ele é praticamente só calor, umidade baixa. Então, pra mim é muito difícil, mas se você tem bastante sol, assim, um sol mais ameno, mas o dia inteiro e frio, eu garanto que você vai se dar muito bem com ela também. Em 6º lugar, Echeveria Madiba. É uma queridinha de muitos cultivadores, inclusive eu. Eu tenho mais de uma dela aqui no meu jardim, de tanto que eu amo ela. Bom, na minha opinião, ela é uma suculenta muito fácil de cultivar, desde que você tenha sol, porque ela pede sol. Como vocês podem ver, a minha ela tá super rústica, ela pega sol das 7 da manhã às 17 horas da tarde, com sombrite de 50%. Se você tem menos de 6 horas de sol, eu acredito que ela não vai ser tão fácil de cultivar. Mas com bastante sol dá super certo. Aqui a minha tá até um pouco amarelada,
Tá bonita, mas tá um pouco amarelada devido ao sol forte, né? Porque não basta ser muito sol, a minha tem muito sol. E sol aí de 38, 39 graus. E como vocês podem ver, ó, ela tá bem bonita, com as pontinhas bem vermelhas. Eu particularmente gosto quando a planta fica assim rústica. Bom, então por isso eu considero ela de fácil cultivo, desde que você tenha muito sol. E em quinto lugar, a Graptoveria Fred Ives, uma suculenta que nunca me deu trabalho desde quando chegou. Eu tenho uma maior dela, mas eu peguei essa daqui porque tá muito bonitinha e tá com mais 2 bebezinhos além da planta mãe. É uma planta que, além de ser fácil cultivo no sol, ela também é fácil cultivo em outros climas. É fácil cultivo em todos os aspectos. Então, se você corta, ela é fácil de fazer muda, ela é fácil de enraizar. É uma suculenta simples, bonita. No frio ela fica com uma coloração um pouco diferente, mas ainda assim muito linda. E no sol fica com essa coloração maravilhosa também. Então, por isso ela está em quinto lugar. Em quarto lugar, a Graptoveria Wright Gilva. É uma suculenta de muito fácil cultivo se você tem bastante sol. Quando eu comprei ela, eu morava em outra cidade, ela era apenas uma roseta. E ela me deu bastante trabalho, porque nessa outra cidade que eu morava era um clima úmido. E não tinha tanto sol como eu tenho aqui hoje nessa outra cidade. Então ela me deu um pouco de trabalho até eu me mudar pra cá. Depois que eu me mudei, aí ela começou a se desenvolver super bem, proliferou muito rápido e também compactou. Como vocês podem ver, as rosetas dela está bem compacta. Então é uma suculenta que, se você tem bastante sol, vai ser fácil de você cultivar. Em terceiríssimo lugar, a Kalanchoe tomentosa Superfuse, conhecida popularmente aí como orelha de gato. Muitos cultivadores começam com ela porque ela é uma suculenta muito fácil cultivo, principalmente se você tem bastante sol. Uma suculenta que nunca me deu trabalho, super fácil de proliferar. Caiu uma folhinha, já está proliferando. Quebrou uma folha, vai proliferar também. Ela muda muito fácil. Ela é uma suculenta que, se você deixar ela sob estresse, ela fica até amarelada. A minha perdeu um pouco a cor porque eu troquei recentemente o substrato dela, porque fazia aí uns 2 anos e meio que eu não trocava. Então sempre é importante você estar fazendo essa troca para verificar as raízes, para verificar como elas estão e fazer adubar ela novamente. E em segundíssimo lugar, a Sedum Bronze, uma suculenta maravilhosa que eu acredito que 99,9% dos cultivadores tem ela na sua coleção. É uma suculenta de muito fácil cultivo, ela é uma suculenta fácil de proliferar, normalmente ela forma essa colônia assim, ela fica muito bonita. Se você fizer o corte ou então por folhinha, ela vai dar muda. Ela só está em segundo lugar porque quando ela fica muito tempo pegando sol, ela perde a coloração vermelha, ela fica nessa coloração aqui. Então, se ela tiver um sol normal, ela vai ficar um vermelho mais bonito. Então, só por isso ela está em segundo lugar, mas ela é uma suculenta de hiper fácil cultivo. E em primeiríssimo lugar, a Paquiveria glauca. Na minha opinião, ela é a suculenta mais fácil de cultivar se você tem muito sol. Muita gente acha ela difícil de cultivar, fala que não consegue, tá deixando ela bonita. Mas aqui no meu jardim eu não tenho problemas com ela. Ela fica no sol o dia inteirinho. Ela fica com essas pontinhas avermelhadas, como vocês podem ver. Super bonita. Fácil também de fazer mudinha, dá muda lateral, por folha sai muda. Por corte também sai muda. Então, se você é uma pessoa que nem eu, que tem muito sol e sol forte, você pode ter ela que ela vai gostar. Lembrando, gente, que todos os meus vasinhos eu coloco bastante drenagem e um substrato bem drenável. Então, isso também ajuda bastante na coloração devido ao estresse hídrico e estresse solar. E essas foram as 10 suculentas mais fáceis de cultivar embaixo de muito sol aqui no meu jardim, na minha opinião. Como vocês podem ver, eu tenho bastante sol o dia inteiro, sol quente. Aqui na minha região tá fazendo em média aí de 38, 39 graus, com sensação até superior a 40 graus. Lembrando vocês que eu utilizo sombrite, isso ajuda muito aqui nas minhas suculentas, ajuda na coloração e ajuda a não queimar, a não deixar elas sofrerem.
Até dá para você estar cultivando embaixo desse solo alguns tipos de suculentas, né? Até porque as suculentas elas aguentam, desde que sejam adaptadas. Porém, eu acredito que elas não vão ficar assim tão bonitas, tão coloridas quanto as minhas estão aqui. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa um like, deixa nos comentários o que vocês acharam e compartilha com os seus amigos. Não esqueçam de se inscrever no canal para continuar assistindo conteúdos como esse. Então, obrigada para quem ficou até aqui e até a próxima!